Oremos. Grande Deus eterno Pai, graças nós te damos, meu Pai, por mais um dia, nós estarmos aqui na tua presença, Senhor, para aprender mais da tua palavra. Nós queremos te engrandecer, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, Senhor, e tem nos mostrado a sua fidelidade, Senhor. Que nós possamos ser fiéis da mesma maneira, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estarmos, Senhor, dispostos a estarmos contigo na eternidade, Senhor. Nós sabemos que para isso, Senhor, nós teremos aí um caminho longo ainda a ser percorrido, Senhor, um caminho difícil, Senhor, mas que nós possamos ter bom ânimo, Senhor, e termos a fé, Senhor, de que tudo terminará bem, Senhor, porque essa é a tua promessa para conosco. Pai de amor, eu quero colocar diante do seu altar agora, Senhor, todos os pedidos de oração que foram feitos, meu Pai. Esteja, Senhor, indo de encontro a cada um, Senhor. E, Senhor, que cada pedido, Senhor, possa ser, Senhor, sanado, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Pai de amor, esteja com o irmão Júnior que vai trazer o teu estudo essa noite, Senhor. Abra, Senhor, os nossos corações, Senhor, para que essa palavra venha de encontro, Senhor, e que nós possamos entender, Senhor, as suas palavras para conosco, Senhor. Que o irmão Júnior seja instrumento, Senhor, seu, Senhor, para trazer essa palavra a nós, meu Pai. Ó Pai de amor, abençoe cada irmão aqui, Senhor, que está presente nessa noite, e também aqueles irmãos que não puderam estar, Senhor. O Senhor sabe o motivo de cada um. Eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando cada família aqui representada, meu Pai. Nos dê, Senhor, uma noite de tranquilidade, uma noite de paz, Senhor, e que nós possamos, Senhor, estarmos, Senhor, dispostos, Senhor, a sempre estar aprendendo cada vez mais da tua palavra, meu Pai. Essa é a oração que eu faço no nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós. Quando nós nos propomos a iniciar esta série sobre o Messias, nós colocamos um anúncio aqui no canal e nós fizemos a citação de uns 2 textos, não é isso? Os 2 textos da Escritura. Um texto que se encontra em 2 Coríntios 10, 4 e 5, quando fala das nossas armas, as armas da nossa milícia, que não são carnais. Então, as armas da milícia, as armas da nossa batalha, as armas do nosso exército, com as quais nós lutamos a grande batalha da verdade, a maior batalha de todos os tempos, elas não são carnais. As armas carnais que são utilizadas pela milícia do adversário são armas que envolvem a mentira, são armas que envolvem o engano, a dissimulação, são armas que são baseadas principalmente nos engodos, são armas que levam a pessoa a cometer contra si mesmo o chamado estelionatário. Existem muitos estelionatários espirituais hoje. Paulo já sabia disso, quando ele escreve 2 Coríntios 10, 4 e 5, e ele diz que as nossas armas não são essas, não é mentira, não é o engodo, não é dissimulação, não é o desvio, nada disso, pelo contrário, as nossas armas, elas são tão poderosas que elas destroem aquilo que hoje no mundo podem ser considerados como fortalezas, coisas inexpugnáveis humanamente, doutrinas, pensamentos, sistemas. E Paulo diz, nós estamos aqui para destruir fortalezas. Então imagina só que tipo de exército é esse que você faz parte, que o Senhor te convida para pelejar. Ele diz também, nós estamos aqui para anular sofismas. Nossa, o sofisma é uma coisa muito interessante, porque ele vai se valer de alguns dados, e dentro desses dados ele vai criar conjecturas. E essas conjecturas, na verdade, vão levar para aquelas chamadas ilações hipotéticas, que no final das coisas não vão dar em nada, são apenas sofismas. E nós, na nossa milícia, no nosso exército, nós estamos trabalhando para anular estes sofismas. As armas da nossa milícia também, conforme a palavra, elas são poderosas para
ir contra, para batalhar contra toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Existe uma altivez hoje dentro do sistema religioso que tenta desfazer e que trabalhou muito bem, digamos de passagem, de uma forma muito enganosa, com um sofisma muito forte, para tentar desfazer este conhecimento, que é apenas um único Deus e um só Senhor Jesus Cristo. E, por último, o objetivo dessa batalha é cativar, levar cativo todo pensamento. Nada pode escapar à obediência de Cristo. Nossa, e você pode pensar, não, ser cativo de Cristo é alguma coisa ruim? Não, é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, porque quando você é cativo de Cristo, verdadeiramente você é livre. Outro texto é de Tito 1, 10, 11 e 15, onde Paulo diz assim, complementa esse texto inicial de 2 Coríntios 10, porque existem muitos insubordinados. Paulo fala aqui, existem pessoas que falam besteiras. Quando ele diz aqui, pauradores frívolos, ou seja, são pessoas que falam coisas sem sentido e são enganadores. E ele faz a constatação, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque, infelizmente, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aqui, esse texto final aqui não se refere diretamente aqui, né, porque tem pessoas aqui que não há mais como fazê-las calar. E quando a pessoa não tem mais como ser calada, vamos dizer assim, aquela pessoa não aceita a verdade mais, é porque a consciência dela está corrompida. Pois bem, nós falamos ontem sobre iniciar o estudo sobre Novo Testamento, sobre a autenticidade do Novo Testamento. Mais uma vez, até agora nós temos visto fatos históricos, fazendo um racional pensamento, a inteligência sendo levada a trabalhar para ver o óbvio. Nós não entramos ainda dentro da Escritura em si, para ver o que a Escritura nos apresenta sobre Jesus de Nazaré como Messias, aquele que cumpre os requisitos da palavra, da Torá, do Velho Testamento, para ser o Messias. Pelo contrário, ainda não. Nós estamos procurando buscar o esclarecimento de cada um destes sofismas. E hoje nós vamos falar de um desses que me veio à mente agora há pouco. Quando dizem por aí os céticos que Jesus ele foi apenas um mito criado pelo Império Romano. Olha só, olha que ponto que o ceticismo chegou. Não, Jesus não existiu. Ou então, Jesus foi um mito criado pelo Império Romano. Para quê? Bem, nós vamos analisar isso aqui com alguns pontos bem simples, né? Alguns pontos bem simples. São quantos pontos aqui? Nós temos aqui uns pontos aqui das minhas anotações, nós temos aqui uns 10 pontos, mais ou menos, uns 12 pontos, para nos levar a racionalizar. Como nós falamos no início, a fé, ela não é inimiga da razão. Pelo contrário, a verdadeira razão não negará a fé. Então, nós vamos fazer alguns questionamentos aqui sobre a lógica disso, desses céticos que dizem que Jesus ele é apenas mais um mito criado, uma ficção criada pelo Império Romano. É uma coisa engraçada, né? Uma coisa tão esdrúxula isso aqui, essa alegação, que, nossa, é para dar dó. Mas vamos lá. Muitos afirmam, muitos céticos, que Jesus ele é o personagem fictício e que foi criado justamente pelos imperadores romanos. Mas para quê? Qual seria o objetivo? Resposta: para conter os judeus revolucionários. Bem, é isso que afirmam. Você vai ver aí alguns ortodoxos também dizendo a mesma coisa, né? E tem gente que acredita. Olha só, vamos pensar. Existem alguns problemas aí com essa coisa, né? Com essa teoria. Isso é só uma teoria, né? E até teoria, não adianta entrar nesse âmago de teoria aqui, porque teoria precisa ter alguma base, né? Para sustentar. Isso aqui não tem nada que sustente. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, defender, como muitos fazem por aí, muitos céticos, que Jesus é um mito, é uma coisa que é o contrário do que tentam passar para o neófito. Vamos falar mais uma vez do neófito, né?
o neófito ali está descobrindo verdades e tá, nossa, eu estou descobrindo tanta coisa que me esconderam, a história da humanidade e tal, aquela coisa. Aí ele está pensando que está conhecendo, tendo conhecimento. Não. Eles apresentam como se fosse algo comum essa história que Jesus é um mito entre os historiadores, só que não é. Então, defender que Jesus é um mito não é uma coisa, é uma coisa incomum, porque os verdadeiros historiadores, eles não vão falar sobre isso, porque existem provas, como nós já vimos, devastadoras da existência de Jesus Cristo, tanto na Escritura, claro, como na história secular. Nós já vimos até agora aqui. Então, todos, praticamente todos, incluindo até esses que não são cristãos, que não creem em Jesus, que é ateu, agnóstico, ele vai reconhecer que existe uma evidência muito plausível, histórica, que indica que Jesus é uma figura real, uma figura dentro da história real. Por exemplo, vamos falar de fontes aqui. Luke Johnson, lá da Universidade de Emory, ele escreveu lá o livro, né, o Jesus Real, em 1996. Ele diz assim lá: até mesmo o historiador mais crítico pode confiantemente afirmar que um judeu chamado Jesus viveu como um mestre e operador de milagres na Palestina durante o reinado de Tibério. Ele foi executado por crucifixão sob o prefeito Pôncio Pilatos e continua a ter seguidores após sua morte. Veja, é isso que ele diz aqui, que qualquer historiador já passou desse nível de engano, que isso é uma coisa tão básica, tão infantil, mas tem gente que ainda vai cair nela, eles não vão desistir, os céticos. O F.F. Bruce também, que ele é um professor catedrático de crítica e exegese, né, do Antigo Testamento e da Bíblia em si, ele diz assim, que existem alguns escritores que brincam, ele até diz isso, com essa ideia fantasiosa de um mito do Cristo, um mito de Cristo. Mas eles não podem fazer isso com base nos dados históricos. É por isso que o ceticismo não vai apresentar os dados históricos que nós apresentamos aqui. Eles não vão falar. Para eles, isso aí nem existe. E se alguém for falar, ele vai dizer, não é verdade. Ele só vai dizer isso. E mais nada. Olha só se ele falar. E ele continua, o F.F. Bruce diz assim, a historicidade de Cristo é tão axiomática para um historiador desprovido de preconceitos, ou seja, ela é tão real, ela é tão embasada, né? Não tem nada de supérfluo, como a historicidade de Júlio César. Não são os historiadores, ele está dizendo aqui, que propagam essas teorias a respeito de um mito de Cristo. Então, se não são os historiadores, aqui o F.F. Bruce está comentando isso, né? Lá nos documentos do Novo Testamento são confiáveis, ele escreveu isso aqui em 1972. Ok, então, se ele está dizendo que não são os historiadores que propagam essas teorias a respeito de um mito de Cristo, não são os historiadores, porque eles sabem que existem documentos suficientes. Quem é que propaga essa história, hein? Quem será que está propagando essa história? Não, Jesus de Nazaré nem existiu, ou não, Jesus de Nazaré foi um mito criado por Roma. Nossa, quem será? Otto Betz também, de 1917 até 2005, foi um teólogo alemão. E ele diz assim, que nenhum pesquisador sério, se aventurou sequer a postular a não historicidade de Jesus. Ele aqui escreveu lá no livro, né, O que sabemos a respeito de Jesus, de 1968, ele fala de pesquisadores sérios. Então vamos lá. Então aqui você já está vendo aqui o ponto histórico, o primeiro ponto, né, dizer isso aqui, o historiador sério não vai falar. Segundo ponto, criar certas fraudes literárias para conter uma rebelião de uma nação que estava subjugada, isso não era o jeito romano de fazer as coisas. Segundo ponto. Jesus foi criado, foi inventado pelos imperadores para conter os ânimos do povo judeu. Conta outra história, isso aí não cola. Roma não fazia isso com ninguém, jamais. Não é? O modo romano de fazer as coisas, mais uma vez, vamos voltar para a razão aqui. O modo romano de fazer as coisas, como é que Roma resolvia as coisas? Era exército, assassinato, destruição. Pronto, acabou. Era assim que Roma fazia. Né? Além do mais, isso aqui ia levar décadas, nossa, décadas, séculos, sei lá,
para criar um movimento para pacificar o judaísmo. Você vai ver lá o Simão Bar Kokhba, lá em 130 e pouco, você vai ver tanta coisa. Não cola essa ideia, mas tem pessoas que vão ouvir isso aí, essa história da carochinha, e vão acreditar. Os imperadores romanos nunca iam pensar nisso aqui, uma história dessa para longo prazo. Não, deixa esse pessoal aí, tá todo mundo se rebelando, tá criando confusão. Vamos criar um mito aqui para... Peraí, o que é isso? Eles estavam focados, na verdade, os imperadores romanos, em sobreviver ao próprio reinado deles, porque o que havia ali de gente querendo matar ele, para tomar o lugar dele, não era brincadeira. Eles queriam resolver problemas com rapidez, para isso eles usavam o exército, assassinato, você vai ver isso em toda a história. Para eles, não existia essa história de filosofia, de convencimento. O convencimento era através da espada. Olha só. Era isso que você vai ver na história, o convencimento é através da espada. Então, criaram uma fraude literária, né? Não vamos criar aqui um mito, dizer que existiu Jesus para os judeus que se dispusessem a aceitar, né? Eles vão ter de aceitar o domínio romano e tal. Não tem lógica isso aqui, é uma coisa absolutamente sem sentido, porque muitos judeus na época que podiam participar das benesses do Império Romano já estavam participando. Quem era revolucionário, como Simão, Bar Kokhba e outros mais da época, foram mortos. Era assim que Roma resolvia. Pronto. Aquele que queria aceitar o domínio romano estava ali aceitando. Houve até movimentos dentro da comunidade judaica da época que eram conhecidos por serem colaboradores dos romanos. Como quem, por exemplo? Os saduceus. Olha só, os saduceus. Então, se os romanos quisessem pacificar a comunidade judaica, promovendo esse tipo de coisa aqui, nossa, o que ia acontecer? Não é? O que ia acontecer? Nada. Não é? Promover esse movimento aqui, dizendo, vamos promover, não ia acontecer absolutamente nada, né? Não tinha sentido. Eles pacificavam alguma coisa, como a gente viu, através da espada, tá bom? Segundo ponto. Terceiro ponto, por que Jesus não pode ter sido um mito criado pelo Império Romano e pelo Imperador Romano, como o cético de plantão está aí para dizer? Terceiro, quem seria pacificado pelo esse novo movimento cristão? Quem? Vamos lá, vamos pensar. Os revolucionários. Quem eram revolucionários na época de Cristo? Os zelotes. Os zelotes eram revolucionários. Quem mais? Os sicários. Sicários, não é isso? Como os zelotes, sicários. Eles seriam os últimos a se interessar nisso aqui. Em versão, não, de forma alguma. Tanto que você vai ver que até hoje existe a linha lá, né, dentro lá, que diz, não, a gente tem de subjugar o mundo, né, e quem não é, né, quem é um goim e tal, o que acontece é assim. Então, você vê que existe essa linha até hoje. Então, qualquer um que pregasse cooperação com os romanos, ele teria sua mensagem ignorada, se não fosse acusado ali de traição, morto ou execrado. As únicas pessoas que possivelmente podiam responder a esse tipo de mensagem, que era a mensagem cristã, seriam as mesmas que não precisavam ser convencidas. Nós estamos usando a lógica aqui para derrubar essa história. Ou seja, aqueles que já estavam submissas aos romanos. Terceiro ponto, fica claro, não tem sentido, né, destruindo essa conversa aqui sem pé nem cabeça. Quarto ponto, por que Jesus não foi uma invenção de Roma, do Império Romano? Vamos lá. Quarto ponto, a Judéia também. A Judéia não estava em posição de se rebelar coisa nenhuma. Jesus foi criado como um mito para conter os judeus rebeldes. Rebeldes de quê? A Judéia estava se rebelando como? Porque ela estava devastada já. Após, quando finalizou aquela chamada Primeira Guerra, né, judaica, lá de 66, né, quando começou lá o cerco, até o ano 73 ali. Não tinha nenhum poder econômico, nada, eles foram vendidos como escravos, eles foram mandados para o mundo, eles foram levados para circos, para arenas, para serem, nossa, coisa horrível ali. E não tinha nada disso mais, nenhum poder econômico, militar. Ou será que o Império Romano acabou no ano 70? Então, são perguntas lógicas, que quando nós fazemos as perguntas lógicas, você não vai ter uma resposta lógica, o que você vai ter é apenas um cético trazendo uma história para quem acredita no Papai Noel acreditar também. Infelizmente é assim. Então, estava tudo ali acabado já, desorganizado, pessoas mortas, dispersas. Então, essa história aqui, nossa, quanto tempo levaria isso aqui? Décadas levou aqui.
até de reconstrução, né? Para que a Judéia pudesse pensar em se rebelar novamente. Aí chega a próxima rebelião, na verdade. A próxima rebelião é lá em 115. É aquela chamada Guerra dos Quitos, que começa lá fora da Judéia, daquelas terras que sobrevivem, né, que não foram centro aqui dessa grande primeira guerra judaica. Então, qual seria a lógica, qual seria a vantagem dos romanos inventar um falso Cristo na Judéia para evitar rebeliões, se não evitou rebelião nenhuma? Né? Uma pergunta bem simplesinha. Não impediu rebelião nenhuma de acontecer. Agora, a pessoa, quando ouve uma coisa dessa daqui, a pessoa já está, a consciência dela já está queimando, como diz a Escritura, né? Infelizmente. Quinto ponto. Por que Cristo não foi inventado por Roma? Nós sabemos o seguinte, que o imperador romano, qual é o nome dele? O Vespasiano, ele fez, o que ele fez? Ele fez, né, ali algo para lidar com a comunidade judaica, né? O que ele fez? Em vez de criar uma religião falsa, ele a taxou. Isso. Ele colocou um imposto em cima da religião. O que ele fez? Ele colocou um imposto sobre o povo judeu. Ele taxou. Olha só. E isso foi apenas para acrescentar mais um elemento a mais de humilhação. Quando o templo é destruído no ano 70, aí ele vai e direciona o dinheiro para o templo de Júpiter Optimus Maximus, em Roma. Quer dizer, era taxado, é judeu, aí tu vai ter que pagar uma taxa. Ou seja, ele abordou, a forma que ele abordou a situação foi isso, né? Não foi tentar criar uma religião, como os céticos dizem, não. Foi simplesmente humilhar ainda mais aquilo que já estava ali praticamente destruído, por meios como isso aqui, né? Não, ele não queria converter ninguém, ele não queria usar nada de pacifismo, não tem sentido isso aqui, que é dito, mas tem pessoas que acreditam. Quinto ponto. Sexto ponto agora. Sexto ponto, por que Jesus não é um mito criado pelos imperadores romanos? Mas tem gente que acredita. Sexto ponto, como é que os romanos iam criar documentos, esses documentos do Novo Testamento, se eles não eram judeus? Como é que eles iam criar documentos do Novo Testamento se eles não tinham familiaridade, se eles não conheciam as próprias escrituras judaicas? Para eles era nada, não tinham para quê. Ninguém estava lendo escritura judaica no Senado, nem os cônsules, nem os procônsules, ninguém estava lendo nada disso. Como é que eles podiam fazer isso? Como? Como os autores do Novo Testamento, como Paulo, Pedro, eles conheciam isso, né? Não era possível para os romanos. O Novo Testamento foi escrito pelos pagãos para enganar as pessoas. Peraí, é que cada coisa que a gente ouve, né? Mas tem pessoas que acreditam. Eles precisariam de uma ajuda judaica. A única ajuda judaica que Roma teve foi de Flávio Josefo, lá no cerco de Jerusalém. E olha que Flávio Josefo não estava falando em Cristo ali, ele estava dizendo, pessoal, se rendam, senão vocês vão ser destruídos. Era só isso que o Flávio Josefo estava fazendo, não é? Então, era preciso, para os documentos do Novo Testamento, são as epístolas, as cartas, o livro de Atos, Mateus, tudo isso aí, Marcos, João, para que fossem produzidos por pessoas que fossem familiarizadas com o pensamento, com a cultura e a língua judaica, e, acima de tudo, fossem testemunhas dos eventos. É isso que você vai ver em João, é isso que você vai ver em Lucas, dizendo que ele era o testemunho do evento, ele participou, ele estava com Paulo ali, aquela coisa toda, pessoas que eram testemunhas. Aí, então, peraí, os romanos contrataram judeus para fazer isso por eles. É brincadeira, né? Por que os judeus, então, algum escriba judeu, algum fariseu, iria colaborar com um projeto que para eles era considerado uma blasfêmia? Muitos judeus estariam dispostos a morrer, como a gente sabe, em vez de fazer uma coisa dessa. Olha só, lembrando, fé e razão, elas não são inimigas. Agora, quando alguém ouve uma coisa dessa, dizendo que Jesus foi um mito criado pelo Império Romano, a pessoa não está usando da razão. E acredita, né? A pessoa não está usando a razão quando acredita, pelo contrário, ele está sendo uma pessoa de muita fé, mas de muita fé numa incredulidade, numa coisa que não tem sentido, numa história de dormir, só isso,
Sétimo ponto. Sétimo ponto. Por que Cristo não pode ser um mito? Não foi um mito criado pelo Império Romano. Tem um problema também ainda com esses documentos do Novo Testamento. Eles eram compartilhados, a gente sabe disso. Né? Eles eram compartilhados. E a gente sabe que havia cópias que eram feitas, vários manuscritos feitos, por isso que o nome é manuscrito. Os romanos eles não podiam simplesmente deixar isso nas bibliotecas, esperando que as pessoas ali, aquela grande multidão, na verdade eram analfabetas, né, na época, verificasse aquilo ali e começasse uma nova religião entre as pessoas mais simples e os escravos. Já pensou? Roma, não, vamos criar aqui, vamos supor que a hipótese aqui, o sexto ponto é verdade. Vamos contratar aqui alguém, vamos pagar, né? Pagar o preço, vai lá, escreve aqui uma história, depois bota na biblioteca e vamos botar esse povo que é analfabeto aqui, que é a grande maioria do povo do Império. Até hoje o analfabetismo é o que é, mas já vem, sempre foi assim. Traz esse pessoal aqui, que é pescador, que não sabe ler, que não sabe nada, tal, que é pessoas aqui que são gentios também, né, são gregos, né, mas traz esse povo, traz eles para cá para eles lerem essa história, crerem nessa história e saírem por aí propagando. O que é isso? O que é isso? Os romanos iam fazer isso aqui, mesmo se fizesse, daria certo esse tipo de coisa, mas nunca. Religião, a crença das pessoas, mesmo no paganismo, elas não começam por meios literários. Ela nunca vai começar pela literatura. O que começa por literatura é conto de fadas. Eu gosto de falar conto de fadas, porque é o que começa por livro, é conto de fadas. Você vai lá e senta, e as pessoas fazem assim, né? Hoje não tem mais isso, né? Hoje tem essas coisas aí, mas pegava o livro, né? E ia ler, né? Aquela historinha para a criança dormir. É que você ficava imaginando aquela história ali, como era, só na cabeça da criança, que ali é tudo um conto de fadas. Isso sim, começa por quem escreve. Como é que as pessoas vão se converter se não houvesse quem pregasse? Olha só, sétimo ponto. Então, espalhar isso, espalhar uma fé no primeiro século, meu irmão, espalhar uma fé, meu irmão, minha irmã, espalhar uma fé no primeiro século só poderia acontecer de verdade. E olha, uma fé que era perseguida. Pessoa, eu sou assim, então morre. Será que alguém está disposto a dizer que é para morrer se não tiver muita certeza naquilo que crê? Então, espalhar uma fé no primeiro século, isso vai envolver exatamente o que o Evangelho apresenta que Cristo fez, né? Iniciar uma pregação, a mensagem, o poder do Evangelho. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí onde é que os romanos, o imperador romano, né, como os céticos falam, e tem gente que acredita, e encontrar uma equipe de pregadores judeus que iam sair. Olha, pessoal, a gente está ganhando aqui por mês, tá bom? Do Império Romano, a gente está ganhando aqui quantas moedas de prata? Vamos supor, 60 moedas de prata. Olha só, então vamos sair aqui, uma equipe vai tu para lá, tu para cá e tal, todo mundo ganhando só para sair pregando aí, pessoal, Jesus, ele ressuscitou e tal, aquela coisa toda, mas ali chegava lá na frente, o cara queria matá-lo. Chegava lá na frente, o outro queria apedrejá-lo. Chegava lá no outro local, no templo lá da Diana dos Efésios, aquela confusão toda que aconteceu lá com Paulo. Peraí, alguém vai fazer isso? Mesmo que fosse um charlatão que não acreditasse nisso, né? Por que ele estaria disposto a arriscar a própria vida? Ela vai sair, vai levar uma pedrada ali do judeu lá na frente, viu? Já sabe. Vai ser preso, como Paulo foi, vai levar uma surra de vara. O cara estaria disposto, a pessoa estaria disposta, vamos usar a razão. Vamos usar a razão, é para isso que Deus nos deu razão. A razão não conflita com a fé. A pessoa estaria disposta, vai morrer também. E mesmo assim, ele vai, você, o salário aqui com você, você vai ter de morrer, viu? Dizendo que você crê. Quando chegar na hora lá e dizer para você, olha, renega Cristo, diz que vai oferecer aí uma farinha aí para Júpiter, você não vai fazer isso não, tá bom? Renega e morre. A pessoa iria fazer. Não é isso? Você não é um charlatão. Que é isso? Que brincadeira é essa? Mas tem gente que acredita. Infelizmente, tem gente que acredita. Então, essas pessoas estariam num risco real para morrer, no meio de motim, que nem Paulo passou, tanta coisa que Paulo passou. Paulo era um charlatão. Paulo era pago pelo Império Romano. Divisão, que Paulo... Tudo isso aqui, né? Para criar um mito pago por Roma.
Brincadeira, né? Oitavo ponto. Oitavo ponto. Por que Cristo não pode ter sido e nem foi jamais um mito criado pelo Império Romano? Mas tem gente que acredita. Tem esse problema também da mensagem, da aceitação da mensagem. Se essa mensagem cristã, ela fosse uma fabricação romana, como afirmam quem? Os ateus, os céticos, os ultra-ortodoxos, não é isso? Então, quando esses missionários, né, charlatões aqui, tudo pago por Roma, a propina romana, já naquela época, já pensou? O cara disposto a fazer tudo pela propina, morrer ali e não negar, olha só. Quando eles estivessem pregando a mensagem sobre Jesus, muitas pessoas, elas poderiam dizer, né, olha, eu estava em Jerusalém lá em 33, e os eventos que você descreve aí não aconteceram. Já pensou? Porque se é charlatanismo, se é uma coisa, se fosse uma coisa criada pelo Império Romano, e a pessoa aqui, o charlatão está pregando, né? Se Cristo foi criado, se Cristo é um mito. Então toda a história é um mito para os céticos. Então na hora que o cara está lá, o contratado pelo Império Romano, olha, ele foi crucificado, e ali as trevas escureceram, e depois ele ressuscitou e tal. Aí o cara disse, não, eu estava lá na Páscoa. Lá no ano 33, eu não vi nada disso, não escureceu o sol, não teve terremoto, não teve nada. Você está mentindo, rapaz. Já pensou? Ou então dizer, eu sou da Galileia, e lá é um lugar, nada, né? E eu nunca vi ninguém falar nesse Jesus pregando em canto nenhum. Lá, nunca vi essa história de Lázaro, nunca aconteceu isso, como é que é? Você está mentindo. Já parou para pensar nisso? Mas, os céticos vão dizer que é assim. E tem gente que acredita. Nono ponto, seria muito trabalhoso também. Já pensou? Para os romanos criarem mais tarde, né, essa ilusão de um movimento que volta lá para o ano 30. Por quê? Porque o cristianismo em si, quando ele nasce, ele não tem nenhuma placa de igreja lá, igreja cristã, e o povo indo para lá. Não. O cristianismo, quando ele nasce, ele está ali em congregações locais. Aí, aquela congregação local de pessoas é que é chamada de igreja, de eclésia. E os documentos do Novo Testamento vão relatar isso, que as igrejas estão localizadas aonde? Nas principais áreas metropolitanas, lá do ano 30 para o ano 70, que são Jerusalém, Antioquia, né, da Síria, Éfeso, Corinto, Roma, Tessalônica, Filipe, só pegar as cartas de Paulo. Então, se o cristianismo ele é introduzido, então, pela primeira vez nessas cidades, né, ali depois do ano 70, já que a história é essa, né, para apaziguar os judeus, por que então que esses que são os primeiros convertidos ali não perceberam de que não havia igrejas nessas cidades antes? Bem, qual é a resposta? Qual é a resposta? Nenhuma, porque não tem resposta para isso aqui. É só mais uma conversa. Então, Éfeso, por exemplo, é um ponto, né? É um centro lá que você vê em Atos. Por que esses cristãos lá em Éfeso, eles não notaram que não havia igreja lá, mas o livro de Atos diz que havia. Então, tentar criar essa ilusão aqui desse movimento, né, existindo, teria sido uma coisa muito complicada, muito difícil mesmo aqui, porque iria bater de frente com muitas coisas de verdade, muitas impossibilidades lógicas. Então, você criar uma história dessa, de Jesus, sendo mito por Roma, e você tá ali cheio de alegações, e essas alegações iriam ser muito simplesmente refutadas. Também, o principal de tudo, ninguém ia estar disposto a morrer por uma mentira. 10º ponto, apesar de tudo isso aqui, né, desse fracasso, né, para essa ficção romana aqui, os romanos iam estar também colocando todo o império deles em risco. Por quê? Porque se pelo menos um desses missionários aqui, né, pagos pela propina de Roma, se rendesse à pressão ali de uma multidão, como a gente falou agora há pouco, né, e contasse, né, não me matem, por favor, não me matem, eu estou falando isso aqui porque eu estou recebendo meu salário lá de Roma, então, uma invenção tal, por favor, não me matem, né, e ele contasse que estava criando essa história que o imperador inventou para subverter a religião judaica. Né? O que ia acontecer? Isso que ia causar uma revolta maior ainda, né? Se é que existia, porque não existia. Uma revolta enorme entre os judeus e uma rebelião em todo o império, que seria, vamos dizer assim, muito pior até
do que aquela guerra judaica de 66, que começou em 66. Então, fazer uma farsa desse tipo aqui, eles estariam brincando com dinamite, né? As consequências, né? O imperador romano, como nós já vimos, eles não resolviam as coisas com literatura, com conversa, eles resolviam com a espada. 11º ponto. 11º ponto. Por que os imperadores romanos criariam, né, a figura de Jesus como uma divindade, né, para eles como um Deus? Jesus é filho de Deus, mas por que eles criariam, então, eles iam apresentar Jesus como Deus? Para ser adorado exclusivamente. Já pensou? Por quê? Porque na fé, você não pode adorar outro Deus além de Deus, e não há outro caminho a Deus a não ser o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Não. Então, por que os imperadores iam criar essa exclusividade? Né? Se eles também queriam ser adorados como deuses. Olha que pergunta interessantíssima aqui. O próprio imperador queria ser adorado, mas ele está criando uma figura que só ele, que é Cristo, aceita. O imperador dizia, eu sou o Senhor. César é o Senhor. Mas os cristãos dizem, Jesus é o Senhor. Já pensou? Que loucura isso aqui? Não tem lógica. O imperador não ia fazer isso nunca. Por exemplo, o imperador Augusto, lá, foi até o ano 14, né? 27 ou 14 mais ou menos, ele marcou o começo da adoração do imperador. Porque ele passou a ser tratado com as honrarias dos deuses, né? E as pessoas sentiam aquela gratidão por ele, porque ele trouxe uma paz, uma prosperidade e tal. Ele não permitia ser chamado de Deus enquanto ele estava vivo, mas depois da morte, sim. Aí veio o tal do Domiciano. O Domiciano, lá, na época das perseguições, né, gerais, daquelas 10 perseguições gerais, que fala lá nas cartas, ele foi o primeiro imperador romano que exigiu ser adorado como Deus. Então, esse pensamento romano era o pensamento politeísta, porque eles tinham uma grande pirâmide ali, né, um grande panteão de deuses, né? Era Deus para tudo, era que nem os gregos, né? Júpiter, Jano, Vesta, Hera, e por aí vai. Então, eles não podiam pensar que houvesse uma religião, vamos dizer assim, que eles próprios estabelecessem dentro desse politeísmo que levasse para o monoteísmo, que exigisse adoração exclusiva dos fiéis. Jamais isso aqui iria ser feito, jamais isso seria criado. 12º ponto. Por que Roma inventar uma história? Mas tem gente que acredita, para não esquecer de dizer isso. Por que Roma inventaria uma história na qual é descrita como a vilã? Olha só, por que Roma ia fazer isso? Ia criar uma história, dizer, não, eu sou o vilão da história, eu sou o ruim da história. Por quê? Isso não tem sentido. Quando uma pessoa inventa uma história, a pessoa vai dizer o seguinte, eu sou o bonzinho, eu sou o mocinho, né? Quando a gente vai ouvir a história de alguém, você sempre vai ver que todo mundo está certo. É por isso que às vezes você tem de ouvir os dois lados da história. Porque se você ouvir um lado só da história, você só vai ouvir o lado daquela história, a pessoa está certa. Aí vai para o outro lado, a pessoa está certa também. Ninguém vai chegar na história dela dizendo, realmente eu estou errado. Não, você não vai encontrar isso. A pessoa sempre está certa. Está ocultando tudo de errado. Então por que Roma ia se colocar como uma vilã que executou o mocinho? Mas tem gente que acredita nisso. Então, se o objetivo era inventar um Messias, não, vamos inventar um Messias aqui, para conter a revolta judaica. Aí eles inventam um Messias executado por Roma. Então, isso só ia fazer com que os judeus sentissem mais raiva de Roma e quisessem se rebelar. Mas é o contrário, né? Também os judeus não criam no Messias. Então você está vendo aqui uma série de elementos que não vão casar nunca nessa história, que é uma história da carochinha, mais uma vez. 13º e último elemento. Se Roma inventou o cristianismo, se Roma criou o mito de Cristo para conter revoltas judaicas, então era de se esperar, isso aqui é o mais lógico, né? O mais lógico aqui, era de se esperar que Roma visse os cristãos como amigos. Não é verdade? Não é verdade isso aqui? Se Roma inventa o cristianismo para conter revoltas judaicas, então, para aí, os cristãos são nossos amigos. Mas não. É Roma. É a primeira, é o primeiro e o império mais terrível a perseguir e matar justamente os cristãos. A gente sabe disso, nós já falamos lá do Plínio Jovem, lá, que ele escreveu lá.
quando ele manda lá para o Trajano, né, naquelas cartas lá de Plínio Jovem, quando ele diz, eu tenho perguntado a eles, quando eu prendo, você é cristão? Aí se eles dizem ser, é punido. Agora, se eles negam que são cristãos, eu coloco eles à prova. Ah, você não é cristão não? Beleza, oferece um sacrifício pagão aqui. Aí, meu irmão, se o camarada vai lá, oferece sacrifício pagão, aí Plínio diz, tá bom, injuria o nome de Cristo. Aí o cara vai injurir o nome de Cristo. Aí Plínio diz, realmente, você não é cristão não. Porque se você fosse um cristão de verdade, você não ia fazer isso. Então tá claro, tá bem claro aqui a questão toda. Então eu acredito que por esses pontos aqui, bem simples, essa história de que Jesus foi um mito criado pelo Império Romano, mais uma vez, como nós falamos, não se sustenta, é só mais uma história que o cético vai dizer para o neófito e que o neófito vai acreditar que é verdade, infelizmente. Tudo bem, irmãos, nós finalizamos por aqui. Que o Senhor abençoe a todos. Mais do que nunca, a nossa certeza, a nossa fé, ela está firmada, ela está fundada na palavra. E como nós falamos no início, a fé não é inimiga da razão. Agora, quando a pessoa não quer crer, infelizmente, ela não dá valor nem à própria razão, quanto mais à fé. Deus nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.